Graça e paz, meus irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 9. Eu vou ler os versos 35 a 38. Evangelho de Mateus 9, 35 a 38. Finalzinho do capítulo. Acompanhe a leitura de forma reverente, com fé no coração. Essa é a palavra de Deus, que fala conosco por meio da pregação. Mateus 9, 35 a 38. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Amém. Até aqui a leitura deste trecho da palavra do Senhor. Meus irmãos, vocês sabem, nós estamos, ao longo do mês de junho, meditando a partir dessa proposta, dessa temática, caminhando e amando, a partir mesmo deste texto, não é? Você sabe, ou você deve se lembrar, que Mateus aqui repete o texto que serviu como abertura desta série de sermões, dessa série de mensagens. Em Mateus capítulo 4, verso 23, é dito: percorria Jesus toda a Judéia. Aqui tem só uma pequena mudança: todas as cidades e povoados, na região da Judéia mesmo. Ele está dando uma ideia de amplitude, mas o restante do versículo é idêntico, não é? Percorria Jesus toda a Judéia, ou no caso do capítulo 9, todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E aí nós temos esta sequência. Até aqui foram 9 mensagens, com esta agora a 10ª. Que coisa boa, passar o mês tendo a oportunidade de, por 10 vezes, sermos lembrados de como o Senhor nos amou quando esteve aqui, como o ministério terreno do nosso Salvador foi repleto deste amor salvador, esse amor que ensinava, pregava que o reino chegou e atendia essas necessidades que são fruto das consequências do pecado, doenças, enfermidades, aflições, dores sendo contempladas pelo Senhor, não é? E nós temos sido muito abençoados pela palavra do Senhor, em meditar, em considerar o coração daquele que tanto nos amou, que caminhando nos amava, desde que percorreu o percurso não só da Judéia, todas as cidades e povoados, não é? De todo Israel, mas percorreu mesmo, e nós temos insistido nisso a cada domingo, percorreu mesmo essa incrível distância da glória eterna até aqui, este mundo caído, da sua dignidade, da sua santidade absoluta, ao convívio com pecadores, aqueles que ofenderam a sua santidade, sendo agora objeto do seu amor, da sua graça, do seu perdão, da cura que dele vem, da restauração que o Evangelho promove. É sobre isso que nós temos ouvido, aprendido, sendo lembrados ao longo desses domingos. E, meus irmãos, Mateus está aqui habilmente nessa sua narrativa, ligando de fato esses 2 momentos do Evangelho de Jesus. Não é uma repetição aleatória, acidental, mas intencional. Ali no finalzinho do capítulo 4, não é? E aqui no finalzinho do capítulo 9, ele encerra o capítulo 4 nos informando que Jesus ia por toda a Judéia, ensinando na sinagoga, pregando o evangelho do reino e curando os que necessitavam de cura. E então ele vê as multidões, e nós temos ali o capítulo 5, iniciando com o Sermão do Monte, não é? E ali você tem o capítulo 5, 6 e 7, com aquela grande aula ao ar livre proferida pelo Senhor, que viu os necessitados, que viu nossa situação e começa a nos falar dos valores do reino,
consagrados naquele discurso, naquela fala, naquela aula ao ar livre de Jesus, que ficou famosa, que nós nos acostumamos a chamar de o Sermão do Monte. No capítulo 8, logo após o encerramento daquela aula, por assim dizer, nós temos a dinâmica que vai mesclar este coração compadecido de Jesus, operando curas, trazendo ensinamento, e ao mesmo tempo o coração endurecido dos seus perseguidores, das lideranças religiosas de Israel, mais notadamente os fariseus, lançando desafios, trazendo perseguição, duvidando, levantando questões, colocando pegadinhas, para ver se Cristo caía, para ver se o nosso Senhor de alguma forma se contradizia, se trazia alguma afirmação que pudesse ser usada contra Ele próprio. Então nós vamos vendo aqui que Mateus está nos mostrando o coração de Cristo, este que caminhava e amava, trazendo salvação, restauração, transformação de vida, anunciando o reino chegou. Este é o cumprimento, eu sou o cumprimento das antigas promessas sobre o Messias. Deus está visitando o seu povo, e ao mesmo tempo aquele antagonismo dos fariseus. E durante todo esse percurso ele vai chamando os seus discípulos. Então depois, com calma em casa, leia todo esse trecho, não é? Pelo menos aí o capítulo 8 e o capítulo 9. E aqui os discípulos começam a fazer parte desta caminhada, porque como nós lemos, o texto diz que Jesus, que caminhava ensinando, pregando e curando, viu as multidões, se compadeceu delas, e então, compadecido das multidões, aflitas, exaustas, como ovelhas que não têm pastor, se vira para os discípulos e diz: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos, 12, não é? Orem para que Deus mande trabalhadores para a sua seara. Aqui ele nos inclui. Parece que esta é a síntese que Mateus faz para encerrar essa sessão da sua narrativa e iniciar agora o capítulo 10 com a vocação dos 12, não é? Você está aí com a Bíblia aberta, capítulo 10, versos de 1 a 4, você tem aí a vocação dos 12 discípulos, aqueles que seriam os apóstolos do Senhor. E ao longo de todo aquele capítulo 10, você tem as instruções, as advertências, não é? As orientações de Jesus para este envio. Então nós estamos exatamente aqui, no momento em que Cristo, amando, curando, abençoando, transformando, inclui a sua igreja. Por isso esse tema, não é? Igreja, caminhando e amando, como ouvimos ao longo de 5 domingos, com Jesus. Igreja, caminhando e amando como Jesus. Bem, como você já sabe, não é? Essa parte inicial do trecho da nossa meditação, ou seja, o verso 35, ele repete, né, tal e qual o que foi dito lá em Mateus 4, 23. Pastor, eu não estava aqui naquele domingo, não tem problema, pela providência divina, pela graça de Deus, não é? Nós temos o repositório de vídeos no canal do YouTube da nossa igreja. Assista o sermão, não é? Do primeiro domingo pela manhã, do primeiro domingo do mês de junho, e lá você vai ter os detalhes todos dessa dinâmica amorosa daquele que, amando, ensinava, pregava e curava. Nós queremos agora partir mesmo do verso 36, quando ele passa a nos incluir nesta dinâmica, e assim considerar esse tema de caminharmos e amarmos com Jesus, junto com Ele, como Jesus, ao exemplo dele. E aqui Mateus nos mostra uma dinâmica que vai guiar sua narrativa daí por diante. Você vai ver ele insistindo em nos mostrar esse coração compadecido de Jesus, esse coração salvador, esse coração que ama, cheio de misericórdia, contrastado ou ao lado e se relacionando com outros corações. Por exemplo, o coração das pessoas necessitadas. Então, Mateus vai continuar mostrando como este coração de Cristo se relacionou com as necessidades das pessoas.
viu as multidões e se compadeceu delas. Ele vai mostrar também o contraste entre esse coração de Cristo e o coração daqueles falsos pastores, os seus detratores, os líderes religiosos da época, mais notadamente, como nós dissemos, os fariseus, aqueles corações endurecidos de pastores que abandonaram o rebanho, e não só o abandonaram, mas que usurpavam, exploravam o próprio rebanho. E o contraste fica claro e nítido. E também Mateus não vai deixar de nos lembrar, de considerarmos o coração de Cristo e o nosso, o coração dos discípulos à luz do coração de Cristo. Então, essa dinâmica está aqui nesse texto, vai tomar conta da narrativa de Mateus aí por diante. Se você duvida, uma ocasião boa para ler todo o Evangelho de Mateus depois daqui. Se eu estiver enganado, você me corrige. Se eu estiver certo, você diz, glória a Deus, era assim mesmo, pastor, e nós somos edificados. Mas se é assim mesmo, se aqui Mateus está nos levando a olhar para o coração de Jesus, diante da necessidade das pessoas, o coração de Jesus diante do antagonismo dos seus detratores, e o coração de Jesus diante de nós, seus discípulos, essa tem que ser necessariamente a divisão da exposição. E é assim que nós pretendemos fazer, não é? Caminhando e amando com Jesus, aqui considerando o seu coração e o nosso diante dele. A primeira consideração, portanto, o coração de Jesus em face das necessidades das pessoas. Isso está óbvio no texto e nós não devemos fugir do óbvio, não devemos procurar originalidade. A propósito, eu me lembro de um excelente conselho de um experiente professor de seminário, que disse para a gente: meus amigos, meus alunos, não tentem ser originais. Não dá. São 2000 anos de uma tradição de estudiosos muito mais capazes do que vocês, muito mais devotados a Cristo do que vocês, muito mais amantes do Senhor do que vocês, muito mais capazes intelectualmente do que vocês. Não dá para vocês serem originais, não dá para tirar nada de novo, não. Não tentem inventar nada, sejam fiéis. Então ele disse, numa sentença, não dá para ser original e fiel ao mesmo tempo. Ou você é original ou você é fiel. Se você trouxe algo de muito novo, a probabilidade de você ter sido infiel é de 91%. Se você não trouxe nada de novo, você foi fiel. Não se preocupe com originalidade. Então, não vamos procurar originalidade. É o óbvio que está no texto. Não é? É uma palavra simples para todos nós, bons entendedores, que amamos o Senhor. Bem, então, considerando aqui o coração de Cristo em face das necessidades das pessoas, isso vem sido explorado ao longo de todos esses 9 sermões até aqui, e não poderíamos fugir desse aspecto justamente no último sermão da série. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Verso 36. Vendo ele, compadeceu-se delas. Essa é a lógica, essa é a relação. Houve compadecimento, houve compaixão, houve essa sensibilidade da parte do Senhor diante da necessidade das pessoas. Mas Mateus insiste em qualificar ainda mais essa compaixão e explicá-la. Ele olhou para as pessoas, elas lhe chamaram a atenção, a sua atenção estava voltada para elas. Nós sabemos que o Senhor nos conhece a todos, o Senhor tem conhecimento pleno de tudo que acontece. A propósito, nada acontece, já parou para pensar nisso? Não existem acontecimentos numa realidade, no mundo, no universo, num cosmos, em que nós temos um soberano absoluto que é o Senhor, que dirige todas as coisas. Em última instância, não há acontecimentos, nós temos os atos de um Deus soberano, que conduz e determina e domina todas as circunstâncias. Ele conhece as nossas circunstâncias, porque Ele as trouxe sobre nós, são deles. A minha aflição é a minha aflição do Senhor para mim, a minha alegria é a minha alegria do Senhor para mim.
Não obstante, apesar disso, ou junto com isso, sem nenhuma contradição, mas com maior beleza ainda, Ele olha para ver, Ele olha para nós. O nome disso é amor. Este é o coração maravilhoso que ama você e a mim, e que por nós se entregou no madeiro. As circunstâncias todas da nossa vida estão diante dEle, não só porque Ele pode vê-las, mas porque Ele mesmo as trouxe. Ainda assim Ele nos olha, nos vê e se compadece. Deus mesmo, na pessoa do Filho, se tornou um de nós, experimentou todas as nossas dores. Nós não temos um sumo sacerdote que não pode se compadecer de nós, não é o que o escritor aos Hebreus lembra àqueles irmãos que estavam se afastando da fé, se esquecendo de Jesus. Jesus não se esqueceu de nós, Ele esteve entre nós, nos amou enquanto caminhou aqui e sofreu, compadeceu-se, padeceu com. Eu sei que essa explicação pode empobrecer um pouco o tamanho, não é, do significado dessa expressão, mas é isso que ela quer comunicar mesmo. Alguns tradutores e comentaristas vão usar o seguinte recurso: parece que se trata de uma expressão que comunique padecer ao lado, estar junto com aquele que sofre, não é? Então, vendo ele as multidões, compadeceu-se delas. Então você tem aqui o destaque das necessidades. Aquelas pessoas estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Nós estamos relativamente ambientados, né? É uma figura bíblica tão forte, tão recorrente, não é? Todos nós já fomos tão abençoados com o Salmo 23, com pregações sobre o Salmo 23, essa figura da ovelha, do pastor. O Salmo 100 nos lembra, não é? Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, dele somos o seu povo, rebanho do seu pastoreio, objeto do seu cuidado, não é? Então nós já estamos assim, minimamente habituados, embora não estejamos numa cultura agrária, né? E estejamos já aqui no século, no terceiro milênio, mas essa figura é tão vívida, não é? Daquele animal totalmente dependente. E Jesus olha para as pessoas e enxerga essa necessidade de alguém que os guie, que lhes dê vida, que lhes dê alimento, que lhes dê um amparo, um descanso. Era assim que ele via as pessoas, porque era assim que elas estavam. Todo ser humano, nenhum de nós, ninguém se basta a si mesmo. Todos nós precisamos daquilo que Cristo veio nos oferecer. Todo ser humano. Todos nós, sem Cristo, estaremos desorientados, cansados, exaustos, né? A expressão aqui denota o limite do cansaço, né? O limite do esgotamento das últimas energias. As pessoas estão prestes a morrer, essa é a figura, porque não tem um pastor, porque não tem a Cristo. Aflitas, porque essa vida aflige. Eu costumo dizer, eu não troco os meus problemas com os de ninguém, porque toda vez que eu sento para conversar com alguém, eu digo, meu Deus, eu estava hoje cedo lamentando isso ou aquilo na minha vida. Como todos nós temos aflições, não é? Sem um pastor, não é? Então, quando Cristo nos vê como ovelhas, Ele nota nossa total necessidade e dependência, e é assim que nós somos, totalmente necessitados e dependentes. E não podemos fugir disso. O que podemos esperar é que haja, diante dessa nossa total necessidade e dependência, alguém que as supra. E nós vivemos desgarrados, buscando suprir isso em outras fontes. Então, diante dessa necessidade, dessa dependência, a resposta: compadeceu-se delas. Algo que alguém sente ao lado de outrem. Esteve conosco, compadecido. Meus irmãos, é a mesmíssima expressão utilizada pelo apóstolo Paulo na carta aos Filipenses, capítulo 2, verso 1, quando ele nos
lembra de Cristo, chamando a igreja para a comunhão, e ele fala: olha, se há entranhados afetos e misericórdias. Esta compaixão de Cristo é esse sentimento das entranhas, entranhados afetos e misericórdias, profunda compaixão. Meus irmãos, nós temos uma dimensão do quão profunda foi e é essa compaixão do Senhor por nós e nossas necessidades, porque Ele as supriu todas plenamente na cruz. Levou Ele a esse ato extremo de amor compadecido. Bem, um outro aspecto destacado por Mateus aqui, do coração de Cristo, o primeiro deles, né, esse coração em face das nossas necessidades, não é? Por causa do pecado, mas também o coração de Jesus contrastado com as lideranças religiosas de sua época, com aqueles corações endurecidos, aqueles que eram seus antagonistas. Ele vê aquelas multidões, compadece delas, porque elas estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Meus irmãos, ele não está só dizendo que as pessoas são parecidas com ovelhas por causa da sua necessidade. A comparação não é somente essa. Mas, como ovelhas que não têm pastor, também quer dizer é que, como se elas não tivessem pastores. O problema que só se agrava é porque elas tinham pastores. Uma tradução possível seria: como se não tivessem pastor. Mas Deus, desde o início da história do seu povo, levantou pastores para o seu rebanho. Toda a liderança levantada por Deus ao longo da narrativa bíblica é chamada ao pastoreio do povo. Então, os religiosos daquela época, os fariseus, sobretudo, que perseguiam Jesus, que estavam enciumados da sua fama que corria por causa do seu amor, são esses que estão aqui sendo criticados abertamente por Mateus, por Cristo mesmo, que as reconheceu como ovelhas que têm pastor, mas como se não estivesse, porque aqueles pastores não estavam pastoreando o rebanho. Você que manteve sua Bíblia aberta, acompanhe, por exemplo, a leitura que eu vou fazer aqui de Números, capítulo 27, verso 17, só para a gente lembrar dessa instituição que Deus mesmo levantou sobre o povo. Números 27, verso 17. E eu vou começar desde o 15 para você ter o contexto melhor. Então disse Moisés ao Senhor: o Senhor, autor e conservador de toda a vida, ponha um homem sobre esta congregação, que saia adiante deles, e que entre adiante deles, e que os faça sair, e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Deus sempre levantou lideranças que guiariam o povo. Estes são os pastores, e naquela época os fariseus cumpririam ou deveriam cumprir este papel. Pelo contrário, no capítulo 23 de Mateus, Cristo faz sua reprovação do ministério pastoral dos fariseus. Uma sequência de ais, não é? Jesus está usando aqui um recurso do profeta. O profeta do Antigo Testamento, quando tinha uma severa reprovação da parte de Deus para com o seu povo, trazia esses ais, os oráculos de juízo contra o povo, não é? Alguém já brincou, não é? Seria uma espécie de Deus dizendo para o seu povo: ai, 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 porque tem muitos ais aqui em sequência. Ai de vós, escribas e fariseus, verso 13 do capítulo 23, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Cercavam as pessoas de tantas regras, de tantas normas, de tanta observação
aparentemente piedosa e criteriosa da lei, e não havia graça, não havia perdão, não havia restauração de vida, não havia busca pelo Senhor, não havia amor entre os irmãos. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, verso 14, porque devorais as casas das viúvas, e para o justificar fazeis longas orações, por isso sofrereis juízo muito mais severo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, guias de cegos, ou guias cegos, que dizeis: quem jurar pelo santuário, isso é nada, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo perjuro, ou pelo que jurou. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E assim por diante, Cristo vai mostrando as incoerências, e não só incoerências, não são só falhas de interpretação, mas a dureza daqueles corações que estavam interessados e buscando apenas o benefício próprio. Não eram apenas pastores relapsos, desatentos, preguiçosos, insensíveis. Eram pastores que usurpavam o rebanho, que faziam o mal, que se valiam do rebanho para ter já aqui a paga, sua satisfação em bens materiais, em ostentação, em usufruto da liderança, do status, do reconhecimento, dos títulos e da pompa. Bem, não foi esse o coração que Cristo manifestou e que nos chama a manifestar junto com Ele. Hoje pela manhã nós ouvimos um maravilhoso sermão que o reverendo Wilson nos trouxe, do pastor que conhece suas ovelhas, aquele que nos disse: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, e nós só estamos aqui hoje porque nós o conhecemos, porque Ele nos resgatou. Esse é o contraste. Nós não estamos aqui hoje porque qualquer liderança religiosa nos alcançou, não, mas porque Cristo, por seu evangelho e na instrumentalidade da igreja, irmãos e irmãs, o povo que Ele reuniu para si, Ele nos alcançou. Esse pastor nos ama. Bem, em terceiro lugar, então, já que nós já podemos notar aqui o contraste, ou a beleza do amor e do coração de Cristo em face das necessidades das pessoas, nossas necessidades, sobretudo na questão espiritual da nossa comunhão com Deus. Também esse contraste do coração de Cristo em face da pobreza da religião esvaziada do Evangelho, mas também nós podemos notar aqui o nosso próprio coração, cada um de nós, o nosso próprio coração em face desse coração maravilhoso de Jesus. Quando então Ele se vira para os seus discípulos, versos 37 e 38, nós temos esse vislumbre do nosso coração em face do coração do Senhor. Como Ele enxerga o nosso coração a partir do coração dEle próprio. E então se dirigiu a seus discípulos: a seara, meus amigos, meus amados, que eu salvei. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Roguem, portanto, ao Senhor, o Senhor da seara, o dono da seara, que Ele mande trabalhadores para a sua seara. E nós vemos aqui uma sequência de dimensões dessa consideração, ou do que surge a partir dessa consideração do nosso coração diante do coração de Cristo, como Ele lida conosco. Primeiro, inclusão, a palavra que está na moda, não é? Inclusão, nós vivemos incluindo, e o ato de Cristo foi inclusivo para conosco, não é? Hoje pela manhã nós respondemos que Deus não precisa, na escola dominical, né, foi perguntado e foi respondido: Deus precisa dos nossos recursos, Deus precisa da instrumentalidade da igreja, Deus não precisa de nada, Cristo não precisa de nada. Ele não olhou assim: rapaz, é muita coisa para mim, não. Ele não comparou o tamanho da seara com o seu poder, Ele comparou o tamanho da seara com os trabalhadores, com a quantidade de trabalhadores. Ele quer
que trabalhemos, Ele não precisa que trabalhemos, Ele nos incluiu, é um privilégio. A seara tem um Senhor, e nós somos incluídos na obra do Senhor. Ele nos chama a participar por bondade, por graça. Ser chamado a trabalhar na seara do Senhor é um privilégio, é uma inclusão, porque nós não somos dignos de colocar as nossas mãos, pecadoras, sujas pelo pecado, naquilo que é santíssimo. O que o Pai me deu é maior do que tudo, ouvimos hoje pela manhã, mas Ele nos tem tratado as mãos, os lábios, o coração, para nos incluir nessa obra. Se nós fomos incluídos, isso quer dizer que Ele nos santificou, que Ele nos separou para Ele, que Ele tem tratado o nosso coração, e isso é uma grande maravilha. Se nós estamos trabalhando na seara, é porque nós fomos alcançados. E então se dirigiu aos seus discípulos. Então nós temos primeiro esse vislumbre dessa inclusão, do grande privilégio. E na sequência, óbvio, nós somos informados da dimensão do privilégio e dos desafios implicados, não é? A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Aí você fala, pastor, mas isso é para a época de Jesus, né? Ele estava ali diante dos 12, não é? Talvez um grupo um pouco maior, do qual ele retirou, a partir do próximo verso, os 12 que andariam mais perto dele. Mas hoje o número de cristãos cresceu muito, é verdade, graças a Deus por isso, louvado seja o Senhor. Mas as estimativas são de que nós temos hoje algo em torno de 8 bilhões de habitantes no planeta, não é? E eu tive a curiosidade, né? Desses 8 bilhões, cerca de 2,2 bilhões de pessoas se auto-identificam como cristãos, não é? Das mais variadas vertentes. Se você pensar assim, talvez haja cristãos sinceros em outros ramos que não é evangélico, pode ser, né, que um dia vão acabar vindo para cá de qualquer forma, mas que também há no meio evangélico cristãos que não são tão cristãos assim, pessoas que são somente de nome, não é? Ou não há joio no meio do trigo? Advertidos do Senhor, nós sabemos que há. Então você faz uma coisa pela outra, né? E pensando que o número de evangélicos no mundo é 900 milhões aproximadamente, um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, vamos ser bastante otimistas. Vamos pensar que nós somos então 1 bilhão de pessoas, cristãos verdadeiros no mundo. É 1/8. A seara é muito grande. Os trabalhadores ainda são poucos. Porque mesmo entre esses cristãos sinceros, verdadeiros, há muitos que ainda estão letárgicos e dormem, não é? Não estão advertidos. Estão tomados de desânimo, afetados pelas aflições. Não estão empolgados com a obra. A seara é muito grande. Os trabalhadores são poucos. A dimensão é grande demais. O desafio é enorme. Mas aí ele nos lembra da dependência que nós devemos nutrir diante do Senhor. Então, quando Ele nos inclui, quando Ele considera nosso coração a partir do dele, Ele nos inclui, nos dá uma dimensão do tamanho do trabalho, mas também nos dá esperança, nos levando à dependência dEle mesmo. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. A atitude de rogar é reconhecer que nós não podemos, mas Ele pode. Ele é o Senhor da seara. Nós jogamos aquele que é o Senhor da seara para que mande trabalhadores para a seara dele. Nós reconhecemos a sua soberania e isso nos dá alento. Ele está no controle absoluto. O desafio já foi muito maior daqueles primeiros 12 para alcançar o mundo inteiro. Hoje nós já somos 1/8. A perspectiva muda. Ele já fez muita coisa, ele já operou muito. Mas também ele nos fala da nossa responsabilidade. Com a mesma consciência dessa soberania, a responsabilidade humana está aqui. Quem é que vai orar?
E quem é que vai trabalhar? Não é? Somos nós chamados a orar e laborar. Orem, porque vocês já são os trabalhadores, poucos, reduzidos, dependentes absolutos dele. Mas como ele nos supre em tudo, orem para que ele mande ainda mais trabalhadores e nós possamos fazer essa obra santa. Então, meus irmãos, resumindo, caminhando para o fim, não só desta mensagem, mas desta série, que eu oro a Deus que tenha e esteja servindo de edificação e de ânimo para a sua vida, não é? Este que caminhou e amou, este que tem o coração aqui revelado pelas páginas benditas do Evangelho, este coração diante das nossas necessidades, as supriu plenamente, este coração diante de falsos líderes, de uma religião que havia se carcomido, se desviado, ele veio e mostrou o verdadeiro sentido da religião verdadeira, do movimento de Deus para o homem, não do homem para Deus. Ele próprio nos incluiu nesta maravilhosa obra. Ele se compadeceu de nós, não apenas, como dizem os tradutores e comentaristas bíblicos, se colocando ao nosso lado, mas se colocando no nosso lugar, porque nós sabemos que essa morte foi expiatória, substitutiva. Eu e você deveríamos ter pago o preço, e não o Senhor. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Pelas pisaduras dele nós fomos sarados. Louvado, bendito seja o nome do Senhor. Nossa necessidade não era uma exaustão física e uma desorientação apenas de ovelhas que não sabem onde encontrar o pasto, mas era o iminente perigo e a ameaça de um cansaço eterno, de uma aflição eterna, e nele nós temos descanso e alegria eternos. Portanto, eu quero convocar você para que de forma prática aplique essas verdades ao seu coração. Você que eventualmente não crê, se há alguém entre nós esta noite que ainda não crê, ou que tem titubeado nesta fé, tem incertezas no coração, creia, entregue seu coração a esta verdade. Não há ninguém que se baste a si próprio. Nós dissemos e insistimos, todo ser humano necessita desesperadamente deste bom pastor, todo ser humano. Entregue-se hoje ainda aos cuidados desse bendito pastor. Mas se você, como eu, já crê, que maravilha, não é? Então eu e você descansemos na compaixão dele, no seu amor. Confiemos nesse cuidado, nesta providência. Descansemos o coração. E, sobretudo, alegremo-nos na sua obra. Esta obra nos transformou para a eternidade. Alegre-se no Senhor. Eu sei que você tem lutas, mas Ele vai te suprir em cada uma das necessidades. Outra advertência: pastoreemo-nos uns aos outros. Aquela religião morta não dava frutos, porque ninguém era pastoreado de verdade. E aí você pensa, os pastores de hoje são imperfeitos. É verdade. O maior dos exemplos está aqui: imperfeito, preguiçoso, feio, burro, desatento, um monte de coisa. Pecador, egoísta, briguento, um monte de falhas, relapso, esquecido dos irmãos, egoísta, ruinzinho que só, terrível, o pior dos piores. Eu me conheço, eu sou o pior pastor que eu conheço, de verdade, não estou brincando não, porque eu me conheço como não conheço os meus colegas, é só por causa disso. Mas, meus irmãos,
Louvado seja Deus pela doutrina que brota do Evangelho, do sacerdócio universal dos crentes. Você também é um pastor terrível. Você também é uma pastora péssima. Nós somos. Essa crítica não é para os pastores de hoje em dia. Nós não somos católicos romanos. Nós somos protestantes. Nós somos reformados. Nós somos a igreja do Senhor. Somos todos sacerdotes uns dos outros. Todos nós. Cada um de nós. Essa crítica é para mim e eu a assumo. Essa crítica é para você. Assuma e pastoreemo-nos. Eu a você, você a mim. Este é o chamado do Senhor. Pastores verdadeiros uns dos outros. Sem delegações. Sem empréstimos da vocação que é minha e é sua. Você é chamado para cuidar da minha vida, eu sou chamado para cuidar da sua. Assim, simples e pronto. Se não fazemos, estamos em débito. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, senão responda, o amor de um para com os outros. Ele tem faltado, peça perdão. Peçamos esse perdão. E confie que esse perdão é abundante sobre nós. Pastoreemo-nos, cada um, mais notadamente, mais detidamente, agora sim, conselho, nós, Zaqueu, eu, Wilson, Alceu, Eudivan, Daniel, não quero citar os que não estou vendo aqui, cada um de nós, pastores do rebanho, presbíteros, mais notadamente nós, mas todos nós. Por fim, a última aplicação, Igreja Presbiteriana Ebenezer de São Paulo. Ore e trabalhe. Você é trabalhador e trabalhadora da seara. Trabalhe confiado e confiada na soberania de Deus. Esta obra é dele, nós estamos incluídos nela. Ele nos incluiu, é um privilégio muito grande. Vamos orar e vamos trabalhar. Vamos deixar as diferenças de lado. Vamos nos amar, vamos cuidar uns dos outros, todos nós. Veja, é o Todo-Poderoso quem nos incluiu e que nos chama, isso é maravilhoso. O sucesso é uma garantia. É uma garantia. Vamos juntos. Vamos juntos, em nome de Jesus. Meus irmãos, vamos entoar o hino.